Fala galera, beleza? Rodrigo Rodrigues na área e sejam todos bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Na aula de hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma manipulação de ambiente externo com o interno, onde a nossa manipulação de iluminação vai se refletir a luz interna combinando com a luz externa, ok? E se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é rodrigorodrigues.dg, me segue lá, acompanha os meus canais e as minhas dicas, tamo junto, é nóis, rare! E para iniciar essa aula, eu trouxe aqui para minha cena um personagem, é uma mulher que está numa sala, escutando música no fone. E eu vou manipular esse ambiente com a luz externa, trazendo para o ambiente interno. Ou seja, eu vou trazer aqui para o lado de fora uma nova cena. E essa nova cena vai radiar iluminação na parte interna, transformando e manipulando a imagem real, ok? Para começar, eu vou dar 2 cliques na minha imagem, para mim destravar o cadeado dela. Lembrando que as imagens que eu deixar disponível aqui, eu deixo disponível para download também, e você vai conseguir acompanhar essa aula com 100% de aproveitamento. Para iniciar, vou selecionar minha ferramenta de caneta e eu vou começar a fazer o que? Recortar os vidros dessa janela. Vou dar um zoom e agora eu vou começar a fazer a seleção onde eu vou recortar a janela. Então eu venho clicando nos pontos. Lembrando que tem um desfoque aqui nessa cortina. Depois a gente vai refazer esse desfoque aqui para dar um efeito, porque agora a gente vai cortar esse ambiente, ele vai ficar um corte seco. Então na manipulação de imagem não vai trazer um efeito legal. Então depois a gente refaz esse desfoque aqui, perfeito? Pronto, já fiz a minha seleção. Você viu que aqui em algumas partes eu tirei aqui uma parte da janela. Eu tirei um pedacinho aqui do tijolo que está do lado de fora, que ele é colado com essa coluna. Não tem importância, porque na hora que eu jogar meu objeto que vai fazer o background do plano de fundo da parte externa, ele vai dar um efeito e não vai aparecer que eu fiz esse recorte e tirei da imagem original. Lembrando, agora eu vou jogar aqui uma máscara na minha camada da minha foto principal. Eu vou dar um Ctrl Enter para abrir uma seleção, e com a minha máscara selecionada eu vou dar um Alt Del. Para quê? Para pintar com essa cor principal, pintar a minha máscara e onde é preto esconder, perfeito? Feito isso, eu vou dar um Ctrl D. Vou dar um Ctrl D aqui para sair da seleção. E agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a minha imagem de background, que vai ser a parte externa, que eu estou pegando aqui uma cidade com uma ambientação noturna. Vou arrastar para baixo da camada e aqui eu vou escolher o melhor ângulo para ela. Então vou deixar aqui esses prédios aparecendo. Você viu que eu não precisei mexer em distorção para ajustar esse ângulo com esse, porque é uma imagem de fundo, então a gente tem um campo de visão mais amplo, tá? Então, feito isso, no nosso próximo passo a gente vai refazer esse desfoque da cortina. E para fazer isso eu vou pegar meu pincel com a cor selecionada preta e eu vou apagar essas bordas. Vou ampliar ele aqui, ó. E na hora que eu apagar, você vê que ele vai dar já uma mesclada com o fundo da própria imagem externa. Aqui eu posso dar um X para reverter para branco e voltar um pouquinho, só para ajustar esse ângulo. Na hora que eu voltar o zoom não vai aparecer essa imperfeição, ok? Aqui mesma coisa, tem um pequeno desfoque aqui. Vou dar X novamente para alterar essas cores, ó. X ele alterna. E vou apagar somente um biquinho da cortina. Perfeito? Ok, você vê que ainda tem umas bordas secas aqui e eu quero melhorar elas. O que eu faço? Eu clico na minha máscara com o Ctrl, ele vai abrir a seleção. Ele abre uma seleção para mim na parte de recorte, ou seja, ele selecionou toda a parte branca da imagem. Então eu vou dar um Ctrl Shift I
e vou abrir uma seleção somente na janela. Depois que eu fiz essa seleção, eu venho em selecionar, modificar, expansão. Ele vai abrir para mim um modo de expandir. Vou colocar aqui uns 6 pixels e vou apertar Alt Del. O que ele fez? Ele expandiu a minha seleção, ou seja, ele aumentou para o lado de fora, ele fez uma borda, e nessa borda eu apertei Alt Del para ele pintar de preto e sumir. Então ele tirou todas as arestas brancas que estavam na imagem. Perfeito? Então ok, eu já tenho a minha composição aqui de imagem feita, eu tenho a minha imagem de fundo, que seria a minha cidade, tanto eu posso mexer nela para melhorar o ângulo da maneira que eu quiser. Vou deixar aqui parecendo para dar uma profundidade de campo bacana. Agora eu preciso mexer no ambiente da minha foto, e para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em opção de filtro e venho em cor seletiva. Feito cor seletiva, ele vai abrir um novo filtro em cima da minha camada principal, que eu vou nomear ela de ator, só para a gente conseguir dar nome às camadas. Eu vou dar um Ctrl Alt G para mim falar para essa camada de cima que eu vou manipular a cor, que eu só quero que essa aplicação venha na foto e não na foto de fundo. Perfeito? E agora eu vou vir o que? Na minha cor preta. Aqui lembrando que todas as cores ela vai mexer no canal separado. Se eu quiser mexer no tom de vermelho, na iluminação, enfim, a gente vai manipular todas essas cores. Então eu vim no tom preto, porque o preto ele diz para mim que é todos os tons que está mais escuro, no caso das sombras, e eu quero manipular ele mais. Então no caso eu posso mexer nele, ó, e eu vou ambientizar ele de uma maneira que ele vai alterar somente a cor preta, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com um tom mais azul. Então você vem mexendo aqui, dosando, ó, vou tirar um pouquinho do amarelo. Eu começo a justificar que esse tom de fora que é mais azulado está refletindo na parte interna. Então eu venho aqui no meu tom de cinza também. Você vê que o tom de cinza ele se refere a todos os tons da imagem que tem mais sobreposição de sombra também, mas só que num tom mais fraco do que o tom de pontos preto. Então aqui eu vou manipular também, ó. Você vê que ele dá uma boa radiada da iluminação, ou seja, o tom de cinza ele está presente em quase todas as cores. Perfeito. Eu vou vir aqui no tom de vermelho, que é onde está esses tons aqui do chão, dessa parede aqui, que tem um pouquinho de tom vermelho e um pouquinho de tom de pele. Então você vê que o tom de vermelho aqui ele está presente no chão, então na hora que eu começo a manipular ele também se altera as relações. Então eu quero tirar aqui o ciano do meu tom de vermelho para escurecer um pouquinho mais, ó. Se eu tirar um pouquinho do meu amarelo, ele vai mais para o tom do azul. E o tom de preto ele vai clarear ou ele vai escurecer. Então eu vou escurecer ele um pouquinho. Lembrando que eu não vou forçar tanto esse azul para a imagem não ficar muito dual tone, né, com duas cores predominantes. O amarelo, eu vejo onde ele está presente, ó, você vê que ele está presente também nas partes do fundo e no chão também. Então eu vou tirar essa presença do amarelo. Vou escurecer mais aqui. E você vê que ele já começou a manipular bem, então, ou seja, ele começou a radiar a luz interna, que era a luz do sol, ele trouxe para a luz noturna e está começando a dar uma ambientação noturna para a imagem, refletindo as imagens do fundo. Lembrando que eu posso sempre voltar aqui para ver o que eu consigo ajustar em relação a cores, tá? Para não deixar muito forçado o ambiente. Então, as cores mais presentes é o amarelo e o vermelho. Perfeito, eu tirei, você viu que já deu uma boa manipulada aqui na cor. E para dar um destaque final aqui, eu vou dar um desfoque nessa profundidade de campo.
desfoque gaussiano e eu vou manipular um pouquinho essa imagem de fundo aqui, trazendo um desfoque para ela. Então você viu que a manipulação aqui ficou extremamente nítida em relação à cor de fundo. Se no caso eu quisesse manipular também a cor do fundo, com o ambiente um pouquinho mais unificado, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o meu filtro. Então agora, para unificar melhor as cores, para deixar mais uniforme, para deixar um ambiente sem muito tom de azul, sem muito tom de roxo e vermelho, eu venho em filtro, equilíbrio de cores, e a partir desse momento aqui eu tento deixar todo mundo em um ambiente só, ou seja, ele vai mesclar no geral todas as cores e eu tenho uma manipulação perfeita. Você vê que ele não perde o vermelho do sapato, o tom de azul do cinza, ou seja, simplesmente ele vai radiar a iluminação que eu induzi externa para o ambiente interno. É uma manipulação bem simples e essa é a base principal de toda manipulação de imagem. Se você for compor um objeto do zero, sempre você vai utilizar esses conceitos de iluminação para aplicar em outros ambientes, ok? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like nesse vídeo para ajudar a expandir esse projeto à frente. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder a todos. Quem deixa sempre uma dúvida eu respondo, deixa um elogio eu respondo. Isso é muito legal e gratificante para a gente divulgar sempre o projeto, ok? Lembrando também que eu estou deixando disponível aqui embaixo no link, se você quiser ter uma noção mais avançada referente à manipulação de imagem, eu tenho um curso que é chamado Home Office. Ele é um curso que vai ensinar você a fazer manipulação de imagem, conceito de direção de arte, como achar seu cliente ideal, como achar a referência ideal, ou seja, é um curso bem completo para quem quer trabalhar nessa área e expandir e aumentar o seu faturamento do dia a dia. Perfeito? Então lembrando, se inscreva, deixa comentário, deixa like, ativa o sininho e compartilhe com um amigo. Fechou? Tamo junto, é nóis!